Bom dia a todas, a todos. É um prazer estar aqui nesta cidade, né? Não conhecia Ribeirão Preto, né? Mas quando desci no aeroporto, o cheiro de cana-de-açúcar, né? Eu venho do Recife e lá tem muita cana-de-açúcar, né? Achei um cheiro assim estranho, eu pensava que aqui era café quando era cana-de-açúcar, né? Mas é um prazer estar nessa cidade. Agradeço a Sérgio Nalini o convite para participar desta oficina, né? E a gente vai tentar mostrar um outro lado da reforma. Todo mundo só vende os pontos positivos, mas nada é 100% positivo. Em 2011, eu estava na Controladoria Geral do município de Recife e fui para um evento do Banco Mundial, que era para tratar como os países se recuperaram a partir da crise de 2008, crise econômica. E achei interessante o que acontece na Coreia do Sul. Eles têm um órgão que tem um papel de analisar os benefícios e os impactos dos projetos de ministérios do governo coreano, né? E por que isso? Quem quer vender o seu projeto ao ministério só apresenta os pontos positivos, não mostram os impactos. A gente no Brasil não tem um órgão responsável para fazer análise de uma forma neutra. Em tese, nessa reforma, poderia ter sido o Tribunal de Contas da União. Mas ele está muito ligado ao Senado, um órgão político. Então, a reforma foi vendida de uma forma, vai ter ganho, sim. Ninguém questiona a necessidade de melhorar o sistema tributário, a complexidade, mas ela também está entrando de forma complexa. Tantas exceções vai criar conflitos, discussões. Mas vamos tentar mostrar o outro lado da reforma, certo? Bom, os desafios. Os impactos financeiros dos municípios. O município será o mais afetado com essa reforma. Tanto do lado da receita, quanto do lado da despesa. E é preciso se preparar. Essa reforma, eu digo, ela não foi feita para município. Ela foi feita, concebida. Quem conhece a história das reformas tributárias era para o município ver de repasse. Mas ela não foi feita. Então, ela vai impactar e muito e com consequências que precisam atenção. E a fiscalização do IBS? Todo mundo acha que tudo vai funcionar maravilha. O split payment vai resolver todos os problemas. Split payment é uma ferramenta para combater, evitar a inadimplência. Ela não evita a sonegação. Sonegação tem uma fraude envolvida. O split payment, ela vai refletir essa fraude. Se não emite nota fiscal, split payment não tem. Se emite uma nota fiscal errada, classificando aquela mercadoria como item, o split payment também não vai refletir. Então, é uma ferramenta para combater a inadimplência, não a sonegação. Então, estão vendendo que tudo vai funcionar perfeitamente. Isso não vai acontecer. A gente vai tentar mostrar um pouco. Pode passar aí? Mas vamos lá. Aqui no estado de São Paulo, esse é um simulador desenvolvido por Sérgio Golbetti e Rodrigo Naí, que é da CERT, né, economista Sérgio Golbetti, vocês conhecem, que é um dos participantes do debate da reforma tributária. Ele aponta que no estado de São Paulo vão ter 165 municípios perdedores de receita e 480. Lógico, ninguém vai fazer uma reforma para a maioria perder. Isso é óbvio, né? Mas existe uma transição para atenuar. E a transição, eu vou reforçar, ela tem a finalidade de quê? Sair de uma situação ruim para chegar numa situação melhor, mesmo que uma minoria perca. Não é assim que o objetivo da transição é esse. Mas vamos lá, pode avançar um pouquinho? A variação. Vamos ter município perdendo 82% da sua receita. Significa que ele vai ficar com 18%. E vamos ter município ganhando 472% da sua receita atual. Isso eu juntando ISS e cota parte do ICMS. É uma variação enorme. Mas você pensa que São Paulo vai ser o maior perdedor? Não. Dentre todos os entes federados, o maior perdedor proporcional é uma cidade lá em Pernambuco, chamada Ipojuca. Ela vai perder muito. Tem refinaria, estaleiro, tudo isso é uma população pequena. Isso pelo simulador. Então, São Paulo ela vai ter uma perda de quase 20 bilhões
de recursos. É muita coisa. Mas ela não é a maior perdedora. É 44%. Isso se você levar em consideração o critério população. Reforço. População é o consumo da sociedade. Isso não vai ser bem assim, do jeito que a reforma está posta. Esse impacto vai ser maior para todos os municípios. Eu só vi um município ganhar com um próximo tópico que eu vou falar, que é o regime das compras governamentais. É um município de Minas e o ganho é muito pequeno. Todos os municípios vão perder a arrecadação da sociedade. Que eu saiba, nenhum ente federado produz riquezas. Ele precisa da arrecadação da sociedade. Perder a arrecadação da sociedade é ruim para qualquer esfera de governo. Você não pode depender do seu próprio gasto para recompor sua receita. Isso é o próximo tópico que eu vou falar. Podemos sair? Ali a mudança, lógico, aquelas perdas e ganhos é por causa da mudança da origem, onde se produz, para o destino. Então vamos lá. O impacto financeiro, como eu falei, a despesa, o regime de compras governamentais. Eu vi prefeitos comemorando, foi uma vitória nossa. Você lê o texto, parece uma vitória. Tudo que eu compro e pago um imposto vai ser receita minha. Parecido com o imposto de renda de pessoa jurídica, não é assim? Vocês só pagam o líquido. Mas não é bem assim. É uma armadilha. Aí eu queria que tu botasse o vídeo. Mas assim, enquanto ele está botando ali, ó, esses dois dispositivos, o artigo 472 e 473, ele trata na Lei Complementar 214 sobre o que está previsto no artigo 149C da Constituição. Só que esse 149C, eles botaram um parágrafo, que é o parágrafo 2º, que dá para você ter uma saída, talvez prevendo que esse regime não funcione. Mas vamos lá, vou botar o vídeo aí. A forma como os governos compram bens e serviços está mudando. A Lei Complementar número 214 de 2025, parte da reforma tributária, traz um novo regime de compras governamentais. Mas o que isso significa para a União, para os estados e para os municípios? E mais importante, como isso impacta você? Vamos explicar tudo de forma simples e direta. Hoje, quando o município compra bens e serviços como material escolar ou obras públicas, ele paga tributos como cidadão. Por exemplo, numa compra de R$100, R$26 são em tributos que vão para o Estado, a União e em parte ficam com o próprio município. Com o novo regime, tudo muda. A partir da Lei Complementar número 214 de 2025, os tributos pagos nas compras públicas se transformam em receita do ente que faz a compra. Isso significa que o município, ao efetuar uma compra, ele recebe de volta o seu novo imposto, o IBS-M. Mas esse retorno financeiro só ocorre a partir de 2078. Até lá, parte do dinheiro é dividida com todos os estados e municípios. No sistema atual, essa compra seria tributada da seguinte forma: ICMS, R$16 vai para o estado, ISS, R$2 vai para o município, PIS/COFINS, R$8 vai para a União. No novo regime, todos os R$26 vão para o comitê gestor e depois para o município a título de IBSM. A nova regra para compras do governo parece boa. A promessa é simples. Quando a sua prefeitura compra algo, como merenda para a escola, o imposto pago naquela compra vira receita para a própria cidade. Parece um ciclo fechado onde ninguém perde, certo? Errado. E aí está a armadilha. O imposto que a sua cidade paga não volta direto para ela. Ele vai para o grande pote central, controlado por um comitê gestor. E esse comitê vai decidir quanto a sua cidade recebe de volta, usando uma regra inacreditável. A base de cálculo será a arrecadação de cada município entre 2019 e 2026. Isso mesmo, pelos próximos 50 anos, o dinheiro que a sua cidade receberá será baseado em uma fotografia econômica tirada até 2026. Se sua cidade crescer, se novas empresas surgirem e com elas mais demandas, nada disso importa. A distribuição está congelada no tempo. Imagine dois tipos de potes. Um da contribuição do cidadão para os impostos e outro da contribuição dos estados, dos municípios e da União quando compram bens e serviços e pagam os mesmos impostos do cidadão. Com a transformação da despesa sobre tributos das compras governamentais em receita do ente adquirente desses itens, nenhum governo contribuirá para o pote de gasto público do outro. O pote do município irá aumentar
pois são os maiores compradores. Já os potes da União e dos estados irão diminuir, porque perdem a contribuição dos municípios. Como não pode haver aumento da arrecadação total dos impostos, porque, por princípio, a reforma tributária não pode ensejar aumento da carga tributária, o cidadão irá contribuir menos para o município, o que poderá afetar os serviços municipais importantes, como limpeza urbana, manutenção das vias públicas, saúde e educação. Mas como resolver isso? A resposta é simples: adotar a imunidade recíproca, ou seja, todos os entes deixam de pagar tributos nas compras públicas sem transformar a despesa tributária das compras governamentais em receita do ente que adquire bens e serviços. Isso aliviaria os orçamentos, especialmente o dos municípios. Transformar a despesa de tributos das compras dos governos em receita destes acarretará graves prejuízos. Estados e União levarão menos de 8 anos para se recuperarem, e os municípios, os mais frágeis, mais de 88 anos. Isso não é justo para o ente que presta mais serviços ao cidadão. Solução: imunidade recíproca para compras públicas com transição suave para não impactar o cidadão e o equilíbrio das contas públicas. A reforma tributária pode impulsionar o Brasil, mas o regime de compras governamentais precisa de ajustes para evitar desequilíbrios, especialmente para os municípios. Uma transição justa, com imunidade recíproca, pode garantir finanças públicas saudáveis e serviços de qualidade para todos. Bom, deu para ter uma ideia, né? A gente vai tentar esclarecer mais, detalhar mais. Mas o que os prefeitos pediam no início da reforma era que houvesse a imunidade recíproca, não houvesse a incidência de impostos nas aquisições públicas. E por que isso não foi dado? Porque haveria aumento da alíquota para o cidadão. Isso não pode, por causa do princípio da reforma tributária da neutralidade. Então, deram esse mecanismo de compras governamentais. Quando você lê o texto, acha que é uma coisa, mas nas entrelinhas que não está expressa de forma explícita, tem um detalhe. E nesse detalhe é que vem a armadilha. Mas vamos lá. Pode avançar aí? O artigo 472 da Lei Complementar, ele diz que vai se adotar uma carga tributária média da União, os estados e municípios. Você vai pegar o quanto todas as esferas gastam, ver a base de cálculo das compras públicas e vai chegar uma carga, uma alíquota, certo? E vai estabelecer um redutor em cima das alíquotas que vão ser calculadas para o cidadão, para que se mantenha a carga tributária. Só isso já era suficiente para atender a preocupação dos prefeitos e governadores da possibilidade de ter aumento da carga tributária. Já bastava isso, mas inventaram de transformar a despesa em receita. E todo mundo achava que ia ser igual ao imposto de renda pessoa jurídica. Não vai ser. Vão pagar e só vão ter a devolução integral a partir de 2078. Eita, ferrou. Mas vamos lá. Vamos avançando aí um pouquinho, porque senão o tempo não vai dar para nada. Então, vou avançar essa questão do município, você já conhece. Mas vamos lá. Mais. Então, o regime você já conhece aí. E qual é a situação atual? Os municípios são responsáveis pela implementação de políticas públicas. Eles são os maiores compradores, mais do que o dobro da União, do que os estados, e mais do que os dois juntos. Mas, entretanto, essa despesa pública, ela é mais do que o dobro do ISS. Aí começa o problema. Pode avançando aí? Porque os municípios são responsáveis pela implementação de políticas públicas e vão ser penalizados por causa disso. É como se você tivesse o seguinte: você tem dois potes. O município arrecada 114 do cidadão e 8 bilhões das compras da União, os estados, do próprio município. Veja que é pequenininho o pote, mas é 7% da arrecadação do ISS. Isso se adotar a carga média. Avança aí mais um pouquinho. Com a transformação, esse pote se tornou relevante. 56% da arrecadação da sociedade. O município vai se tornar um grande contribuinte da sua própria receita. Isso dificulta o controle de gasto público. Isso é um absurdo, porque boa parte desse gasto vem de receitas o quê? Avança mais um pouquinho. Incertas. Você está trocando receita certa, garantida, lógico, se não houver nenhuma crise econômica, por receitas incertas. Emendas PIX, transferências, empréstimos. Isso é um perigo enorme para as finanças públicas municipais. E de forma relevante. Avança aí. Detalhe. Vai ser feita a fotografia 2028 a 2032
cálculo das alíquotas. Quanto você gasta ali e quanto vai ser considerado para o resto da vida. Porque é o cálculo da lei de referência. Vai ser para o resto da vida. Ou o município adota uma alíquota diferente, ou ele vai ter aquilo para o resto da vida. Pode ir avançando? Nos estados acontece o contrário. Eles diminuem o pote das compras públicas. Quer dizer, quando ele deixar de comprar, ele afeta até pouco para a receita dele. Mas quando o município deixar de comprar, vai afetar muito a receita dele. Vão desequilibrar os municípios. Eu não tenho dúvida disso. Porque se você não gastar a mesma coisa em tributo, você não recompõe sua receita. Você não vai pagar suas contas. Tiraram receita do IBS. Isso daí é uma armadilha. O IBS municipal está se tornando um repositório de despesa e não uma fonte de recursos para financiar o município. Precisa mudar isso. Vamos avançando aí. A União, também é a mesma coisa. Todas estão ganhando. Mas aí tem um detalhe. Os estados e os municípios, pode avançar aí, são sócios no IBS até 2078. E não adianta você ferrar seu sócio, porque você também se ferra. E os estados, tudo que comprarem, eles vão ter que dar 25% para os municípios. Eles nunca vão ter 100% de volta o que eles gastam. Gasto gerando mais gastos. Isso não funciona em lugar nenhum para o controle de gasto público. Isso é um absurdo. Eu quero saber, um Tribunal de Contas dizer que é interessante o município contribuir para a sua própria receita, criando a obrigação de gastar em educação, saúde, repasse para outros poderes. Isso não está certo. Não pode o lastro ser baseado no gasto, e sim numa arrecadação da sociedade. Vamos lá. Aí o que acontece? Ó? Tudo é fotografia. E tudo vai ser considerado. Veja o pote geral, 8,4. É um pouquinho maior. Se você não transformar, você fica com 7%. Pode avançando aí? Vamos lá, porque senão o tempo não dá, né? Então, vê, hoje o sistema está equilibrado, fica mais ou menos todo mundo com 7%. A relação despesa pública, tanto da União, Estados e municípios, em relação à sua arrecadação. Quando a União deixa de comprar, ela afeta um pouco a sua receita, afeta um pouco a do Estado e afeta um pouco a do município, mas dentro de um equilíbrio. Você está desequilibrando o sistema, de que forma? O município, avançando aí, ele vai ter 56% dessa relação, como mostrou. Está desequilibrado o modelo. E o que acontece? Ele vai perder, o mais grave, a arrecadação de impostos da sociedade. Vai perder mais de 3%. 3% em cima de mais de 1 trilhão. Isso dá 2023. É menos recurso financeiro entrando no caixa e mais dependência de repasse. Isso fere frontalmente o quê? O Pacto Federativo. Pode avançar aí. Ó. Porque vai ter maior dependência de repasse. Na autonomia municipal. Isso é uma afronta à autonomia do município. Está dependendo mais do outro. Isso não pode ficar. Mas vamos lá. E qual a solução? Isso aí eu não vou avançar não, porque isso aí o pessoal olha no... Tem alguns vídeos explicando. Mas vai passando mais rápido aí que puder, porque o tempo é curto. Porque tudo vai afetar a liquidez. Se você não tiver o dinheiro para pagar antes, como é que vai pagar? Eu tenho que pagar 120, eu só tenho 100 no meu caixa. Porque ele quer que ele peça que eu pague para depois receber de volta. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. O banco vai deixar você pagar um boleto sem dinheiro no caixa? Não vai. Então estão vendendo muita coisa que não é verdade. Avança aí. Aí aqui, e o perigo? O gasto público dos estados e municípios estão crescendo após a pandemia. E crescendo muito. Isso daí vai fazer a fotografia em 2028, 2032, mostrar que o município compra bem mais do que a realidade. E se acabaram as emendas PIX? Morreu, você não recompõe a sua receita. Então vamos lá. Qual é a solução? Isso aí é o que vai acontecer. Aquele que está a população, ele perde todo o sentido, porque 56% da arrecadação vai vir de onde? Do seu gasto. Então não é o critério da população só que vai influenciar. Então todo mundo é agravado a situação. Por exemplo, Pirassununga ganhava, tornou perdedor de arrecadação da sociedade. São Paulo agravou a situação, foi mais de 49%, se é 2024, tá? Aquele outro era 2023. Ele vai para 55%, está gravando. E vai se recuperar acima de quê? Da tua arrecadação da sociedade. Ninguém se recupera em cima de sua despesa. Concorda? Vão quebrar. Aí vamos lá. Qual a solução? A solução é você fazer imunidade recíproca, numa transição. Vai de uma situação ruim para uma situação ideal. Vamos avançando aí. Mas não pode ter aumento da carga tributária do cidadão. Não pode transformar a despesa em receita, não desequilibra o sistema. Mas vamos lá. E o que é que você faz? Você aplica o 472, vai ter um redutor,
E o redutor, quando é que vocês zeram a alíquota? Quando o redutor é 100%, não é assim? Avança mais um pouquinho aí. E o que você faz? Ó? Admitindo que o redutor da compra pública seja 40%. Quanto falta para chegar a 100%? 60%. Eu vou estabelecer o prazo em 20 anos. 20 anos é menos da metade de 50, concorda? Cada ano você pagaria menos impostos. E você teria devolução do que pagava. Olha o ganho que se tem. E como é que você faz? 60 dividido por 20 é 3%, né? Então, em 2033, eu teria 40%. Está na regra. Em 2034, 43%. Ia subindo até chegar a 100%. Quando chegar a 100%, qual era a alíquota que eu pagava? 0. E aí, bota aqui, ó, usando o quê? Meio ponto percentual do acréscimo do PIB. Não é o que a reforma diz? A CNM usou isso para tentar mostrar que a reforma era boa. Eu estou usando meio ponto percentual. Se a carga for 17% das compras públicas, você precisa de 14 anos. Se for 16, 13 anos. Todo mundo chegando junto. Entendeu? É equilibrado. Agora, se você transformar, vai avançar mais um pouquinho aí. O sistema desequilibrou. Porque aí a conta vai aumentando. Olha quanto tempo o município vai levar. 80, 81, 75, 17. Isso vai piorar, porque cidade de 2023 está se comprando mais. Para você recuperar o que perdeu, você vai levar quase um século. Você está perdendo receita, não pode ficar. Agora, não adianta a FENAFIM chegar lá, bater no gabinete do senador e, como eu vi, a assessoria dizer, por que os municípios estão pedindo? Eu, mas fiquei sem chão. A gente não tinha uma solução, agora tem. Só que, infelizmente, ela foi recente, formatada. Foi discutido dentro da frente. Tentou se conversar com a PIA, mas ele aceita, mas que o município paga os 88 anos. Não dá. Não dá, o sistema não funciona. Mas vamos lá, um outro assunto aí. Agora, bota aquele vídeo rapidinho. Enquanto eu estou falando, tem um problema do efeito free rider. Certo? A transição vai colocar o efeito free rider e vai afetar a fiscalização. A reforma tributária trará mudanças significativas para todos. A União terá o seu novo tributo, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que substituirá o PIS e a COFINS. O cidadão deixará de pagar o ICMS ao Estado produtor e o ISS ao município do prestador de serviços. Esses impostos desaparecerão, sendo criado o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, devido no local de consumo e não mais onde são produzidos. O IBS será compartilhado entre os estados e municípios com arrecadação centralizada. A simplificação trará desafios para as administrações tributárias dos estados e municípios. O IBS, como qualquer imposto, necessita de fiscalização. Caso contrário, a sonegação cresce. O comitê gestor do IBS não terá pessoal próprio e contará com as administrações tributárias estaduais e municipais para a fiscalização. O grande desafio será fazer todos trabalharem juntos, de forma coordenada e cooperada, sem recompensas pelo esforço individual. A CBS tem a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador e o mesmo contribuinte, mas será exclusiva da União, sem partilha. A Receita Federal, por falta de competência funcional e de auditores fiscais, não terá interesse em fiscalizar o IBS, especialmente pela dificuldade de determinar onde os bens foram consumidos e qual estado e município devem receber a arrecadação. As fiscalizações estaduais e municipais já possuem experiência em cada etapa da produção, mas a reforma tributária muda essa lógica. O IBS só será distribuído ao final da cadeia produtiva, ou seja, no consumo. Até lá, o imposto será recolhido pelo comitê gestor. Mas quem fiscaliza as operações intermediárias? Ferramentas como split payment e o crédito financeiro podem reduzir fraudes, mas a falta de fiscalização nas etapas intermediárias será um problema. A atuação das administrações tributárias estaduais e municipais será crucial. Por isso, o TCU recomenda a integração e a cooperação entre as administrações tributárias para otimizar recursos tecnológicos e humanos. O PLP 108 apresenta uma saída para custear essa despesa fiscal do sistema. O ente que fiscaliza fica com o valor da multa para investir na fiscalização local. A grande dúvida é:
As multas vão garantir uma fiscalização eficiente? Ou o PLP 108 só vai recriar uma versão moderna da indústria da multa, com fiscalizações simultâneas sobre os grandes contribuintes, única forma prevista de garantir a atuação do fisco? A multa, como mecanismo de gestão, vai na contramão de uma fiscalização moderna, preventiva e educativa. O PLP 108 deve garantir a integração e cooperação entre estados e municípios, definindo uma recompensa justa pelo esforço de fiscalização de cada um, sem depender exclusivamente das multas para financiar as administrações tributárias locais. Para o sistema funcionar, é necessário garantir um vínculo entre quem trabalha e quem paga. O comitê gestor não pode depender da boa vontade de prefeitos e governadores investirem nas fiscalizações tributárias locais. O PLP 108 deve criar mecanismos de ressarcimento das administrações tributárias pelo trabalho de fiscalização do IBS, com regras claras de desempenho, incentivando a cooperação entre estados e municípios. A solução está na emenda 195. A reforma tributária do consumo está em fase de testes. Haverá profundas alterações no dia a dia das empresas e das administrações tributárias. A transição para o novo sistema precisa equilibrar a centralização do comitê gestor com a autonomia das administrações tributárias estaduais e municipais. A emenda 195 propõe regras para alcançar esse equilíbrio e estabilizar o funcionamento do comitê gestor. Vou ser rápido porque o tempo está esgotado, certo? Mas deu para ter uma noção do diagnóstico que virá. Eu conversei com o pessoal de Goiânia, capital de Goiás. O secretário lá disse que não quer fazer concurso porque ele não sabe quem vai fiscalizar o IBS. O Ministério Público, há um tempo atrás, já tinha recomendado ele fazer o concurso. O quadro estava com 68 auditores na época, era mais de 100. Já está em 50. O governo de Goiás saiu um edital do concurso, reduziram as vagas. Ninguém sabe quem vai fiscalizar o IBS. Se agora já está começando o desmonte das administrações tributárias, como é que vai ser em 2033, 2038? Esse negócio não vai funcionar. Porque a Receita Federal não vai fiscalizar. A Receita Federal, para ela, praticamente não mudou. A origem para o destino não mudou. Ela não partilha com ninguém. Ela chega na empresa, lança o auto de infração, acabou-se. Ele não quer saber onde o fato gerador ocorreu. O IBS não funciona assim. O IBS exige precisão. Precisa conhecer. Então, assim, o efeito free rider. O efeito free rider será devastador. Porque todo mundo vai ter garantido a receita. O Tribunal de Contas já alerta. A garantia de arrecadação mínima geraria o efeito free rider, desincentivando o esforço fiscalatório e arrecadatório do ente. Se o cara trabalhar não fica com nada, independe do esforço individual, para que eu vou trabalhar? Prefeito vota auditor a pedido da população. Fiscalização não dá voto, não. Eu nunca vi ninguém pedir combate à sonegação ao prefeito, governador. Eu nunca vi. Eu vi policial, vi médico, vi educação. E tudo isso aí tem fonte de financiamento. E quem financia todo o sistema fica dependendo da boa vontade do prefeito e do governador. É verdade ou não é? E se não tiver arrecadação? Aí não vai adiantar ele ter fiscalizar, não vai ficar com nada. Isso vai durar por um bom tempo. E, consequência, vai aumentar a alíquota. O cidadão vai ter que pagar a conta, porque todo mundo vai precisar de recurso. E a transição, por quê? Tudo que você arrecada vai para o bolo e vai ser repartido com aquele coeficiente histórico, 2019 2026. Para você ter ideia, em 2033, o Estado arrecadar R$100, ele vai ficar apenas com 7,13. E vai subindo gradativamente. Por quê? Ele tem que dar 25% para o município, só fica com 10% no início, não sobra nada. E o município 9,50. Só que esse 9,50 aí, 30% a 40% é do gasto público. Quem vai fiscalizar o IBS? Me diga. Essa transição. E se não fiscalizar? Contribuinte vai pagar de boa vontade? Duvido. E o comitê gestor, ele tem que coordenar a integração. Ele tem que arrecadar. Tem nota fiscal, split payment, fiscalização. Tudo isso aí precisa para funcionar. E como é que você vai ter? Ele tem fiscalização própria? Não. Porque se tivesse fiscalização própria, seria um órgão central. Ele ia centralizar tudo, não ia olhar nos municípios, pequenos, grandes, médios, que for, que ele ia priorizar, como a Receita Federal faz hoje. Ia ser um concurso de dezenas de milhares, o custo é altíssimo. Ou então fazer o modelo que o deputado Raul propôs, que é a criação do superfisco.
pega as administrações tributárias e sobe. É o sonho de muito município pequeno, fiscal de município pequeno, porque vai ter que diminuir a diferença salarial. O custo é alto. Qual foi a saída? As administrações tributárias de estados e municípios. Mas elas precisam trabalhar de forma integrada. Como você vai integrar isso? Me diga. O comitê gestor tem algum poder sobre o prefeito e o governador? Fiscalize, bota a administração tributária. Não tem. Não tem. Isso é um sonho. Eles estão vendendo um sonho de verão e vai ser uma tempestade que vem logo o inverno, né? Pelo menos lá em Recife é assim, né? Não tem 4 estações, tá? Não tem primavera, outono não. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Para funcionar, precisa que haja um pacto nacional. Vamos todo mundo trabalhar coletivamente. Estava conversando com o auditor do Tribunal de Contas do Minas Gerais. Eu nunca vi a cooperação entre estados e municípios. Agora vai ter. Já está funcionando perfeitamente, né? A eleição dos representantes dos municípios. Está ótimo. Tudo em paz, de braço dado. Até está sobrando para FENAFIM, mas vamos lá. Sem fiscalização. Quem gosta de pagar imposto aqui? Ninguém. Vai depender do recolhimento espontâneo. Está lá a Constituição. É essencial o funcionamento do Estado. Cadê a fonte de financiamento? Cadê a garantia de recursos que o prefeito vai ter fiscalização? Não existe isso. Tem previsão constitucional. Mas quem botou? Quem aplicou? Então, vê. E o Tribunal de Contas? Todo mundo vai ter que fiscalizar. E o efeito free ride? Prefeito de município pequeno paga lá um salário miserável. Ele vai arrumar dinheiro para onde? Vai desenvolver a administração tributária? Não tem recurso. Não tem nada. E precisa, porque é tudo na ponta. Aí o que é o desafio? Todo mundo tem que funcionar com a administração tributária única. Para a coisa funcionar. Porque eu preciso sentar para planejar, executar, dividir, otimizar recursos, dividir tarefas, eficiência. Como vai fazer isso o comitê gestor? Me digam. Eu conversando com o assessor senador Eduardo Braga. Não, mas hoje a gente está em cooperação. Cooperação não é harmonização. Chega lá o prefeito, você vai lá sentar para falar, porque eu quero ter o meu assento lá no comitê gestor. E depois, o dia a dia, a operação. Vai acontecer? Não. Não se iludam. A reforma não está pronta. Se entrar assim, vai ser um desastre. Eu não estou fazendo terrorismo não, tá? Só estou alertando. Porque toda palestra que eu saio, todo mundo sai deprimido. Só que a gente está tendo soluções. Mas vamos lá. Então, vê, aqui eu estou falando, o aspecto espacial, né? Tem que ter maior precisão. Porque um fato gerador, ele inicia no município de um estado, mas ele conclui em outro. Como é que eu vou interagir com o fisco de, por exemplo, Rio Grande do Sul, lá, uma fábrica que vendeu a mercadoria lá em Recife? Aí o fisco disse assim, olha, auditor aí, vai lá fiscalizar para mim. Eu vou, nada, tenho mais que fazer. Não é assim? Receita Federal só quer tudo pronto, né? Compartilhamento de dados é uma coisa que funciona, maravilha. Mas tu fazer um auditor da Receita Federal trabalhar para você me dar informação, do mesmo jeito contrário. Estou mentindo? Receita Federal fiscaliza o Simples Nacional? Não. E muito prefeito acha que vai ser ótima a reforma. A Receita Federal vai fiscalizar para a gente. Vocês acreditam nisso? O quadro dela é o menor, juntando os estados e municípios, e ele tem que atender imposto de renda, vai ter o imposto seletivo, contribuição patronal, vai ter tudo isso. Ainda vai atender vocês. Está lá no PLP 108. Eu quero delegar para os estados e municípios, está expresso assim, né? Porque faz de uma forma de convênio, né? Para fiscalizar os impostos de grande, pequeno valor. O que é pequeno valor para a Receita Federal? Milhões. É um grande contribuinte para o município. Vão fiscalizar? Não. Mas no Senado, muita gente, na Receita Federal vai dar o apoio. Tá bom, acredita. Olha lá, como é hoje? Como é hoje não? Uma fábrica lá no estado A. A fiscalização estadual vai lá olhar. Por quê? Adicionou valor. O imposto fica para mim. Eu tenho interesse, não é assim? Agora, se eu for fiscalizar e vai para o comitê gestor, não vou ficar um centavo. Para que eu vou fiscalizar? Tendo demanda da sociedade para investir em educação, saúde, obras públicas. Eu vou alocar recurso. Não vai a atuação ali no meio da cadeia. E você perde todo o fio da meada. Por que o IVA é bom? Porque você vai cobrando em cada etapa e vai conhecendo o que aconteceu. Na distribuição, a mesma coisa. Não é o consumo final. Ele distribuiu para vários varejos de diversos municípios. Só vai existir fiscalização onde?
na ponta. E aí que vem a reforma. 5.300 municípios, praticamente, ganham na receita própria. Aquela que vai ser reduzida por causa das compras públicas. E os fatos geradores vão ocorrer lá, nesses municípios, nesses milhares de municípios. Vão ter fiscalização? O Estado vai cobrir? Vamos lá. Então, vê. E o terceiro dia, o PLP 108, o que é que ele tem? O Estado paga, o município paga, e eles trabalham para o comitê gestor. Funciona isso? O que é que eles deram de troca? Multa. Vai ser o quê? Indústria da multa. O que é que o PLP, a emenda 195, ele propõe? O comitê gestor vai ter a fiscalização, mas ele tem que ressarcir. Sem ressarcimento, não funciona. Quem paga tem que ser a mesma pessoa para quem você trabalha, para ele poder exigir. Eu quero que você fiscalize, eu quero que você trabalhe em cooperação. E todo mundo fica dependendo do bolo, não só do seu. Pode existir uma coisa local. Então aí ele consegue coordenar. No regulamento dele, ele vai dizer, tudo bem, você vai fazer isso, mas você tem que botar pessoal, tem que botar isso, tem que fazer isso, tem que fazer a cooperação, você tem que sentar para planejar. Estado senta com o município, discutam, planejam, dividam as tarefas, porque tem setores que não vai valer a pena o município fiscalizar. E o Estado pode não ter interesse. Setor financeiro é um. Tá? Regras definidas pelo regulamento do comitê gestor. Porque qual é a proposta? Eu vou pegar exatamente parecido com o coeficiente de participação da receita. Você teria um coeficiente de participação da despesa. Quanto ele gasta com o pessoal que ele precisa da atividade. Fiscalizar, lançar e julgar. O comitê gestor não tem quadro para isso. Então você cria um coeficiente de participação fazendo a fotografia 2027, 2031. Então, cada esfera não, né? Porque a União não participa dessa partilha, né? Tudo vai ser vinculado para a administração tributária. O que eles gastam hoje, ele recebe já do IBS. Se ele quiser relocar os recursos que ele tem lá para as outras, ele reloque. Não tem problema nenhum. Mas ele não está gastando, não está fiscalizando, ele precisa ter um ressarcimento. Mas o ressarcimento vem condicionado no regulamento. Você tem que trabalhar em conjunto, fiscalizar, tentar dar um espírito de administração tributária única. E todas as informações vão ser auditáveis. Não adianta você querer empurrar o trenzinho da alegria. Na emenda está estabelecido. É um auditor para cada 10 mil. Os municípios pequenos podem fazer um consórcio para ter um maior número. Porque pode ter trenzinho da alegria, né? Nessa prestação de informação de quem são esse pessoal. Não é assim. Não é tão solto. Mas também vai ter para os municípios pequenos desenvolver essa administração tributária recursos. E ele vai estar condicionado que quanto é o seu gasto per capita, mesma lógica do seguro-receita, por habitante. E eu vou dar o recurso para quem está muito abaixo da média, estabelecido pelo comitê gestor. E ele vai ter que investir no município, não só para fiscalizar o IBS, mas IPTU, ITBI, tudo isso, para trabalhar em cooperação. E de onde vem recurso? Receita financeira. Vai ter um monte de recurso, parar lá no comitê gestor, aplicado numa instituição financeira e poderá ser destinado para isso. A gente já fez esses contos, dá condições para os municípios desenvolverem, mas só recebe se trabalhar. Se não trabalhar, não recebe. Aí o prefeito vai querer. Eu já sei que o tempo está esgotado, mas vamos lá. Então, a ideia é basicamente essa. E você tem uma regra lá, 10% seria destinado para, acho que até avancei demais, né? Não, estava ali, 10% seria para eficiência, cooperação, 90% para pessoal. Mas esse 90% é condicionado. Tem que ter assim, lógico, é o regulamento que vai botar, não botei isso tudo na lei, tá? Não está na lei. Mas existe a emenda, é a solução. A gente não queria essa, mas é a única que passa. Qualquer coisa que for meritocracia, não passa. Tá? Mas eu queria só deixar uma mensagem. Primeiro, o município não pode ser punido na sua autonomia financeira para comprar bens e serviços para atender a população. Isso está sendo feito na reforma. E é preciso, para o IBS ser justo e eficiente, uma participação efetiva de todos para a promoção de uma federação de cooperação, onde todos contribuem para o bem da sociedade. Infelizmente, a gente sabe que essa cooperação não existe hoje e dificilmente vai existir se não houver uma questão de recursos envolvidos, porque o mundo funciona assim. Estou mentindo? Obrigado aí, foi muito rápido, mas são assuntos que precisam ser mostrados, porque a reforma não está pronta. A gente está apresentando soluções de dois problemas. Tem outros,
mas é o que foi possível, dá para fazer hoje, tá? Obrigado aí, qualquer coisa estou à disposição.